Foi inaugurado hoje o último trecho que faltava da BR-163 entre os estados de Mato Grosso e Pará. A rodovia é utilizada principalmente para escoar a produção de grãos muito forte na região. Foram 43 anos de espera pelo asfalto desde que a estrada foi aberta no meio da floresta. Um caminho por onde passam diariamente caminhoneiros carregados com soja, milho, arroz, carne. A BR-163 tem 3.500 quilômetros e corta o Brasil de norte a sul. E o novo trecho entregue nesta sexta-feira entre Mato Grosso e Pará deve facilitar o escoamento da produção de soja do Mato Grosso, maior produtor do grão do país. A pista nova fica entre os municípios de Moraes Almeida e Novo Progresso, trecho que faltava para interligar definitivamente os dois estados. Foram 51 quilômetros reconstruídos. É praticamente impossível ficar na BR-163 e não cruzar com um caminhão. O vai e vem é prova de que a rodovia tem vida própria. A manutenção da pista é quase que diária. Reformas que chegaram em boa hora para essa produtora de soja, milho e arroz. Ela usa a rodovia rumo a um destino comum dos produtores da região, o porto de Miritituba. Teve situação lá de motoristas ficar lá, caminhão com carga e tudo mais, ficar lá até, se eu não me engano, 14 dias, né? Parados, acabou que não tinha como chegar comida, água. Então, assim, aquele problema que nós enfrentamos já no ano passado, esse ano, graças a Deus, não estamos enfrentando. As obras de pavimentação custaram 158 milhões de reais em 2019 e mobilizaram 650 trabalhadores, entre homens do Exército e servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DENIT e Exército também fizeram a manutenção de 1.300 quilômetros da BR entre Mato Grosso e Pará. Os operários e militares foram homenageados com medalhas do Mérito Mauá. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas acompanhou a obra desde o ano passado, quando as condições do trecho inaugurado deixavam caminhoneiros praticamente ilhados por dias. A equipe do DENIT veio para cá, nós viemos para cá, o Exército veio para cá. E foi prometido naquela época, foi trazido para os caminhoneiros, foi trazido para o setor produtivo a promessa do presidente. Nós vamos terminar a BR até o final do ano. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da rodovia para quem depende dela. Presidente Bolsonaro, obrigado. Obrigado por ter me dado essa oportunidade de estar aqui. Obrigado porque aquilo que me dava mais tristeza era ter passado pelo DENIT e não ter concluído a 163. E eu falava isso. E eu sempre falei isso para quem lutou muitos anos pela 163, para que a 163 acontecesse. Eu sempre conversei isso com Blairo, com Eraí, com Fávaro, com a turma da ProSoja, com Edeon, com a turma que brigou, que acompanhava, que fazia estradeiro. Era a minha maior frustração, presidente, não ter terminado essa BR. E o senhor me deu a oportunidade de estar aqui com muita coragem, porque se não fosse o senhor, o presidente da República, não seria eu o ministro, e outros ministros do meu perfil não seriam ministros. O senhor teve a coragem para quebrar esse paradigma e me deu essa oportunidade de somar esforços com uma turma de gigantes, uma turma de guerreiros, que no dia de hoje cabe o dever de justiça homenagear. Entramos numa corrida de bastão, recebemos o bastão de quem nos antecedeu, de quem fez esforço, de quem lutou para que essa BR saísse, corremos o melhor que pudemos e a gente um dia vai passar o bastão do Brasil numa situação muito melhor do que a que nós recebemos. Dia de hoje vale a pena voltar um pouco na história. É entrar no túnel do tempo, lembrar daqueles que participaram da implantação na década de 70, lembrar daqueles que foram visionários e que pensaram, o Brasil precisa deslocar sua logística para o norte, esse é o caminho que vai nos aproximar da Ásia, da Europa e vai tornar os nossos produtos mais baratos e o Brasil competitivo. Aqueles que lutaram, que enfrentaram a floresta, que enfrentaram as intempéries do clima, que enfrentaram a vida selvagem, que se dedicaram para abrir, para implantar essa rodovia. E hoje, presidente, nós temos aqui
ainda no 8º BEC, por exemplo, pessoas que trabalharam na implantação e que agora trabalharam novamente na pavimentação. São heróis, porque acreditaram no Brasil. Heróis como os comerciantes que vieram para cá há muito tempo atrás, que acreditaram que a BR ia sair, como o senhor da Casa Roxa, que acreditou um dia que a BR ia acontecer. Heróis como os caras que saíram lá do sul e vieram ocupar o Mato Grosso, vieram para Nova Mutum, para Sorriso, para Sinop e fizeram a diferença no Brasil. Acreditavam que isso ia ser possível. E eu acho que a gente tem que ter muito orgulho dessas pessoas, porque eles constroem o Brasil que dá certo. Nós temos agora novos heróis que chamaram, que acreditaram no desafio. No ano passado, mais ou menos nessa época, no Carnaval, nós tínhamos chuva, muita chuva, atoleiro, 50 quilômetros de fila de caminhão. De um lado, 35 quilômetros do outro, aquele atoleiro, caminhoneiros parados, 10 dias na fila, esperando uma oportunidade de passar. E a equipe do DENIT veio para cá, nós viemos para cá, o Exército veio para cá, e foi prometido naquela época, foi trazido para os caminhoneiros, foi trazido para o setor produtivo a promessa do presidente: nós vamos terminar a BR até o final do ano. E eu me lembro, isso em abril, de estar numa entrevista no Palácio do Planalto e uma repórter me perguntar o seguinte: quem garante que vocês vão terminar a BR? Vários já passaram e não terminaram. E eu disse: nós estamos aqui. É o time do presidente Bolsonaro, nós vamos fazer. E nós fizemos. É dia de homenagear quem botou a mão na massa, quem acreditou, quem ficou no sol, na chuva, no final de semana, no dia santo, no feriado, à noite. É hora de homenagear o DENIT, que foi profissional, que tem sido profissional cuidando da nossa infraestrutura. É hora de homenagear o Exército Brasileiro. Quando nós chegamos, alguns me disseram o seguinte: olha, ministro, seria interessante tirar o Exército não vai dar conta de fazer isso num ano. Seria interessante contratar alguém. Gente, eu vim da engenharia militar, eu sou oriundo da engenharia do Exército, e eu conheço a engenharia do Exército. A engenharia do Exército vai dar conta, porque ela tem excelência, porque ela tem história, ela tem acervo, e ela fez. Novamente o 8º BEC, com apoio novamente do 9º BEC e de outras unidades. O Exército encarou isso com prioridade. E não foram só os batalhões de construção que foram fundamentais, os 53 bis, lá do nosso Comando Militar do Norte, que ajudou o tempo todo, provendo logística, segurança, permitindo que os nossos canteiros funcionassem, disciplinando o trânsito, levando água, comida, nos momentos de crise. Essa história tem muitos heróis, e no dia de hoje cabe homenagear a todos eles. Cabe homenagear os caminhoneiros que nunca perderam a fé. Naquele momento que nós tínhamos uma crise, nós tínhamos 10 dias de fila, e que nós chegamos para falar com os caminhoneiros, eu pensei: puxa vida, esses caras devem estar muito bravos. Nós vamos ser hostilizados, porque eles estavam sem água, sem comida. Mas não, o que eu vi foi esperança, foi amor, foi vontade de vencer, e crença que a gente ia resolver. E mais uma vez eles foram pacientes, eles foram brasileiros, e se contentavam com tão pouco. Quando a gente liberou o tráfego, já era uma felicidade, já eram buzinas, e eles mereciam que essa rodovia fosse pavimentada. Eles mereciam essa consideração do Estado brasileiro com eles. Então é uma história de muitos heróis. É uma história que merece ser revivida, comemorada. Emociona ver o presidente Bolsonaro descerrando a placa no mesmo lugar que o presidente Geisel, em 1976, marcou a implantação. Isso é para entrar na história. Nós estamos escrevendo a história nesse momento.
E hoje é o momento de celebrar. E amanhã é o momento de trabalhar de novo. Porque não dá para ficar satisfeito sabendo que a gente tem uma 174 para resolver, sabendo que a gente tem a 158 para resolver, que a gente tem a 230, governador Helder, que o senhor tanto cobra, e que finalmente nós conseguimos a licença ambiental até Rurópolis e nós vamos fazer a pavimentação. Nós vamos pavimentar o 158, governador Mauro. A gente sabe da luta do senhor por isso. Nós vamos pavimentar 230, nós vamos pavimentar 174, porque nós vamos pavimentar 319 lá no Porto Velho, Manaus. Nós vamos levar o desenvolvimento ao Brasil e vamos fazer a FICO. E vamos assinar o contrato da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste esse ano, ligando o Vale do Araguaia à Ferrovia Norte-Sul. Nós vamos trabalhar incansavelmente pela Ferrogrão. É uma união de esforços. Nunca nos faltou apoio das bancadas federais do Estado do Pará e do Estado do Mato Grosso. Que quando a gente pede socorro, venham comigo, me acompanhem no TCU, precisamos liberar o empreendimento, nunca nos faltaram, sempre estiveram com a gente. Trabalho silente, que poucas vezes é registrado, que ninguém vê, Neri, mas você sempre esteve conosco, junto com o Wellington, junto com todo mundo, com Zé Medeiros, com o Barbudo. E eu não vou citar mais nomes para não esquecer, não cometer nenhuma injustiça. Zequinha, enfim. Hoje é o momento de celebrar, que é um esforço coletivo, é um trabalho de união que chega, que nós viramos a página, um trabalho de muitos que nos antecederam, Blário, né, como o Pagô, como outros que fizeram muito por essa rodovia e que a gente está tendo hoje a felicidade de celebrar. O Eraí vai lembrar quando a gente capotou um carro na BR-163, fazendo estradeiro, e essas coisas a gente não esquece, a gente acaba conhecendo cada palmo dessa rodovia, e não tem como não dizer, é a rodovia que a gente ama, né? Porque marca a nossa vida, a 163 marcou minha vida, então é um dia de muita emoção. Obrigado pela paciência de todos, parabéns pelo equipamento e aguardem que muita coisa virá nos próximos anos. Então, é um motivo de satisfação estar entre pessoas que trabalham, amam a sua pátria, respeitam a família, creem em Deus e querem realmente que o seu país vá para frente. Não existe satisfação maior entre nós do que aquela do dever cumprido. Meus companheiros de engenharia, parabéns por essa missão. Vocês são os que merecem realmente ser cumprimentados nesse momento. Eu queria primeiro agradecer a Deus pela minha vida. Tentaram, não conseguiram. Depois, em grande parte, a vocês que me deram essa missão de estar à frente do Poder Executivo. Não é fácil. A família é atacada o tempo todo. Os amigos seguem o mesmo destino. Os interesses são os mais variados possíveis. Raramente querem o melhor para o seu país. Mas, aos poucos, nós vamos mudando isso aí. Essa obra só foi possível porque tivemos um grupo, um time de ministros com independência. Deve lealdade ao seu presidente, mas, acima de tudo, fidelidade ao seu povo. Temos muito, mas muito menos recursos que governos anteriores. Mas nós não fizemos o que eles fizeram. Nós nos empenhamos para defender o interesse do nosso país. O parlamento vem mudando também. Tenho certeza, contrariando uma autoridade que no passado dizia que sempre tínhamos um parlamento pior do que o anterior, estamos mudando. Vocês estão ajudando a mudar isso daí. Isso acontece junto a governadores, prefeitos e, obviamente, junto ao governo federal. Não é fácil lutar pelo Brasil.
não é fácil querer fazer a coisa certa nesse país. Eu até lembro, se me permite, Wilson, Tenente R2 de Infantaria, eu lembro, Alexandre Garcia, há poucos dias, fez um comentário. Imagine uma situação hipotética, levar para o Japão 210 milhões de brasileiros e trazer para cá 135 milhões de japoneses. Daqui a 10 anos, como estaria o Japão e como estaria o Brasil? A conclusão é de vocês. Mas a grande verdade é que o futuro do Brasil está nas mãos de pessoas como vocês, que trabalham, que não querem se escorar no Estado para ter benefício próprio, que querem fazer com que o Estado cada vez mais interfira na vida de vocês. Vocês sabem como fazer. Eu fico até constrangido quando alguns falam em titular terras. É obrigação nossa. Vamos fazer mais do que todos os outros juntos fizeram no passado. E é bom que vocês saibam que tem coisa que não aparece. Tem coisa que praticamente eu sofro sozinho. Não demarcamos, nos últimos 13 meses, uma só terra indígena. Nós já temos 14% do território nacional demarcado como terra indígena. Criaram uma verdadeira indústria de demarcação. Gostamos, queremos o bem, amamos nossos irmãos índios. Mas uma política, até o ano retrasado implementado, totalmente equivocada, que atendia interesses de outros países. Não é à toa que o chefe de um grande estado da Europa atirou, de modo figurativo, dizendo, em mim no ano passado. A Amazônia é nossa. A Amazônia é solução até para o mundo, mas não vai continuar sendo problema para nós. Nós queremos integrar. Não admitimos aqueles que querem que o índio permaneça como homem pré-histórico, preso em seu território. O norte de Mato Grosso, prezado governador, os parecis bem demonstram o que eles querem. Eles querem fazer o que nós fazemos. Por isso apresentamos um projeto que não visa apenas dar direito a que se garimpe em terra indígena. Nós queremos nesse projeto que o índio tenha o mesmo direito que o seu irmão fazendeiro do lado tem. Garimpar, cultivar, arrendar sua terra, se for o caso, construir PCHs, construir hidrelétricas. O índio é nosso irmão, estamos buscando integrá-lo à sociedade. Eu sempre me coloquei do outro lado para tomar uma decisão. Eu fico imaginando o que acontecia até há pouco mais de um ano. Um produtor rural que veio para cá com muita vontade, com muito sacrifício, penando com a sua família, se acordado, sabendo que no Diário Oficial da União, o ministro da Justiça, lá atrás, tinha baixado uma portaria dando início à demarcação de uma terra. Isso não tem mais, porque vamos integrar o índio à sociedade. O índio é nosso irmão. Tenho na minha frente também mais de 900 processos de quilombola. É inadmissível a divisão que sempre pregaram em nosso país. E com isso, eu pago um preço altíssimo. Cada vez mais, grupos poderosos tentam nos derrubar. Mas eu tenho uma coisa importante ao meu lado. Grande parte da população e nosso Deus acima de tudo. Lembrou-me há pouco o capitão Tarcísio, até quando eu brinquei que os capitães trabalham. Os generais nos orientam. Subtenentes e sargentos ralam. E a soldadesca morre no serviço. Mas nós sabemos que sempre dividimos ônus e bônus em nossas missões. Fiquei, juntamente com o Tarcísio, 15 anos no Exército Brasileiro. Pagamos muitos dos nossos pecados. E não existe, Tarcísio, satisfação maior do que você poder, com liberdade,
trabalhar no seu ministério. Ninguém manda no Tarcísio. Ele não é escravo de ninguém, como nenhum ministro meu é escravo de ninguém. Eles sabem o que tem que fazer e tem feito para minorar sofrimento, para ajudar na transporte do que se produz, ajudar que se evitem acidentes. Mas, infelizmente, hoje é um dia que, lamentavelmente, aconteceu um pequeno acidente junto com alguns militares do Exército Brasileiro. 3, vindo para cá, sofreram pequenas escoriações. E um tenente-coronel, um pouco mais grave, mas já está sendo evacuado para Belém do Pará para atendimento, que é o coronel Cardoso, que sofreu um pequeno traumatismo craniano. Peço a Deus que o acompanhe nessa jornada e o mantenha por muitos e muitos anos em nosso meio. Mas continuando, meus amigos, quase indo para o encerramento. É um momento de alegria para vocês depois de 40 anos de sofrimento. E não preciso falar que sofrimento é esse, que vocês sentiram na pele. Essa obra começou a ser tratada com o Tarcísio, comigo, por ocasião da transição, no final de 2018. Porque governar é eleger prioridades. É também não buscar deixar obras paradas. Não é inventar obra para aparecer, para ser reeleito lá na frente. Não estou preocupado com reeleição. A reeleição é algo natural. Se você trabalhar, ela vem. E não é com propaganda também. Fiz a minha campanha com aproximadamente 2 milhões de reais, que veio através de vaquinha. O resto foi a mídia social. Nós não precisamos do fundão bilionário que foi aprovado para jogar nas eleições. Eu acho isso completamente errado. Mas quis o parlamento assim, paciência. Vamos seguir o nosso destino. O trabalho de cada um, não interessa se ele seja da área federal, estadual ou municipal, ao longo de 4 anos, tem como aparecer. E nós só podemos ter independência, nós, chefe de executivo, se, ao terminar as eleições, tivermos a certeza que nada usamos de terceiros, que não devemos favor a quem quer que seja, para poder montar o seu respectivo ministério, secretariado e tocar para frente o seu município, o seu estado ou a União Federal. Meus amigos aqui do norte, do centro, oeste, do sul, do norte, eu só tenho a cumprimentá-los. Sei da dificuldade que vocês têm em trabalhar nessa área. Quando jovem tenente, plantei 30 hectares de arroz em Nioque, Mato Grosso do Sul. A barra é pesada. Quantas vezes, sábado e domingo, além do folidol, eu pegava uma enxada e ia lá nos canteiros de arroz, dar uma capinada para que o prejuízo não fosse muito grande lá na frente. Então, dou valor a vocês. Temos andado pelo mundo todo. Temos andado pelo mundo todo, juntamente com a Tereza Cristina e outros ministros, buscando mais comércio para aquilo que nós produzimos, em especial o que vem do campo. E assim sendo, o Brasil produzindo mais, como diz os números, e como bem dizem também os números da economia, nós podemos sonhar em colocar o Brasil no local de destaque que ele bem merece. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação, mas passa, sim, por aquilo que nós mais temos de sagrado, que é a nossa consciência de poder fazer aquilo que tem que ser feito e ter coragem para executá-la, porque só dessa maneira nós podemos atingir o objetivo. O trabalho de cada um de vocês é colocar o Brasil lá em cima. E sei que isso não falta à grande maioria do povo brasileiro. Muito obrigado a todos vocês, um beijo nas mulheres e um abraço nos homens.